Então vamos lá, turminha. Chegamos à correção da página 287. Peguem a página 287 do livro de vocês e vamos fazer a correção agora. A questão 1. Complete a frase abaixo, marcando um X na alternativa correta. Aí lá no livrinho de vocês a frase está assim: os povos bizantinos foram muito influenciados pelas culturas. Aí nós temos 3 opções: americana, europeia e chinesa, greco-romana, persa e chinesa, grega, africana e europeia. Acabei de falar no vídeo anterior que foi influenciada por essa daqui, ó, greco-romana, persa e chinesa, tá bom? Como os imperadores eram representados na arte bizantina? Por que a igreja e o Estado financiavam os artistas, pagavam esses artistas ali no Império Bizantino, né? Então, vamos para a primeira parte. Como os imperadores eram representados na arte bizantina? Os imperadores eram representados na arte bizantina como mediadores entre os seres humanos e Deus. E aí, por que a igreja e o Estado financiavam os artistas? Os artistas eram financiados pela igreja e pelo Estado para que pudessem se promover por meio da arte, com representações que lhes favorecessem. Então, tudo isso aqui era uma questão de interesses, tá? Então, marque V na questão 3 para verdadeiro e F para falso. Em seguida, corrija as frases que foram assinaladas como falsas. Letra A. Todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas, o que dificultou a unificação do império. Não pode ser essa, porque a partir do momento que todas as leis sob o domínio ali do território romano, se essas leis eram aplicadas ao território todo, jamais iria dificultar a unificação do império. Pelo contrário, o império iria se unificar mais, né? Então, não é essa. Então, essa daqui, ela é falsa. Opa, quero botar o F maiúsculo. O corpo do direito civil foi o nome dado ao documento que reuniu todas as leis romanas existentes até então. Essa daí, como é que a gente pode marcar? Falso ou verdadeiro? Verdadeiríssima. O corpo do direito civil é uma herança lá do Corpus Juris Civilis, que vai entrar ali a Idade Média, né? E vai reunir todas as leis romanas existentes até então e ainda vão acrescentar algumas mais. Letra C. O documento do Corpo de Direito Civil não se expandiu para além do Império Romano, ficando desconhecido em outros locais. Mentira, é falsa demais essa questão. Claro que ela se expandiu e ficou conhecido. Está falando aqui, ó, que abrangeu o Império. Letra D. A universalidade do direito romano facilitou a aplicação das leis em diversos casos de diferentes regiões. Verdadeira. Universalidade, gente, tem a ver com... vai pegar praticamente o mundo todo, vai atravessar os séculos, né, e vai chegar até os nossos dias. Então, o nosso direito aqui no Brasil, o direito civil brasileiro, né, direito penal, direito civil, é todo baseado aqui, ó, no corpo do direito civil lá, formado lá nas civilizações greco-romana, passando pela civilização romana, chegando até o Império Bizantino, até as leis atuais. Então, é uma universalidade, sim, e alcançou diferentes regiões, né? Então, vamos ver como é que ficou as falsas. Vamos corrigir as questões falsas? Vamos lá. A alternativa A é falsa. Então, ela vai ficar assim. Todos os territórios sob domínio romano eram submetidos às leis romanas, o que facilitou a unificação do império. E a alternativa C. O documento do Corpo do Direito Civil se expandiu para outros povos, muito além do Império Romano, tendo influenciado a criação do Código de Leis de vários países, como o Brasil, tornando-se uma das bases do direito moderno. Agora, vocês vão para a página 289, onde tem um texto que fala sobre a islamofobia, né?
Fobia é tudo aquilo que a gente tem aversão. Então, vamos tentar entender o que é essa aversão à islamofobia. Nas últimas décadas, diversos atos de terrorismo foram realizados contra a população de diferentes países. Chamamos de terrorismo a ação de violência física praticada contra cidadãos para alcançar determinados objetivos políticos ou religiosos. Alguns desses atentados foram promovidos por grupos radicais que fazem uso da religião islâmica para justificar parte de suas ações. Porém, a maioria da comunidade islâmica é totalmente contra atos terroristas e considera o uso da religião para justificar essas ações. Uma distorção dos mandamentos islâmicos, pois no Alcorão, livro sagrado do islamismo, há diversos ensinamentos favoráveis à paz e à tolerância. Mesmo se posicionando contra o terrorismo, muitos muçulmanos acabam se tornando vítimas do preconceito gerado pela intolerância aos islâmicos, né? Aí nós vamos ver que mesmo se posicionando contra o terrorismo, eles acabam tornando vítimas de preconceito gerado pela associação direta entre a religião islâmica e o terror. Para isso, o termo islamofobia tem sido usado para se referir à intolerância aos islâmicos. Nos últimos anos, vários atos de perseguição a eles ocorreram em diferentes países, inclusive no Brasil. Por esse motivo, diversas campanhas são promovidas para combater esse problema. Leia as manchetes a seguir. Aí no livrinho de vocês tem duas manchetes, tá assim. Campanha: conheça o muçulmano, combate preconceitos. E escola pública em Paris tenta combater antissemitismo e islamofobia. Então vamos lá. Vamos tentar entender o que é isso, né? Essa questão da islamofobia, do antissemitismo, o antissemitismo é muita questão do preconceito aos judeus, né? E a islamofobia ao muçulmano, ao povo árabe. Por quê? Porque eles são diferentes nos aspectos culturais, entre outras coisas, em questão da religião, da fé, né? Eles têm como o precursor ali, quem dirige eles na fé é Alá, né? Alá é o nome árabe que se dá para Deus, né? E aí o livro deles não é a Bíblia, o livro deles é o Corão ou Alcorão, como nós costumamos falar aqui no Brasil. E aí tudo que é relacionado a esse mundo, né, muçulmano, islâmico, muita gente vai associar principalmente ao atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro, né, que ocorreu lá há alguns anos atrás, onde as Torres Gêmeas foram atacadas, né, por terroristas, e terroristas que se, né, intitulavam muçulmanos. Então, tudo isso gerou uma grande associação à fé e ao terrorismo. Só que uma coisa não é ligada à outra dentro da história. A gente tem que procurar investigar e entender. Nem todo muçulmano, né, ele é um homem-bomba, tá? Então, por isso nós precisamos conhecer para depois sair falando ou julgando. E aí, lá na página 289, vocês vão fazer no caderno, né, essas perguntas aqui, né? Antissemitismo, acabei de falar, aversão aos judeus. Qual que é o tema das manchetes? Qual que é o tema das manchetes, né? O combate, tá no próprio texto de vocês, lá em cima está escrito. O combate, eita, tá escrito minúsculo aqui. Combate, vamos colocar ao preconceito contra os
muçulmanos. Então, esse é o tema da manchete, das manchetes, das duas, né? Combater esse preconceito. Por que é importante combater a islamofobia? Em sua opinião, de que maneiras podemos combater esse problema? Então, essa resposta aqui é resposta pessoal, tá? Vocês vão fazer a resposta de vocês. E aí, na página 291, nós temos uma atividade. E nós vamos seguir para essa atividade, tá bom?